E vamos tomar um cafezinho, Sim, né, não, Mário? tomar o café do Café Filho. Vai ser, E Ramos. vai ser um café curto ou um café longo? Não sei. A gente tinha pensado em fazer um episódio Sim. sobre o café filho, Sim, né? mas aí nós Aí descobrimos descobrimos que é um presidente muito que é um rápido. presidente muito rápido e com um ano muito turbulento. Não era exatamente um cafezão, era um cafezinho, Sim, né? cafezinho. E Ele aí nós era. resolvemos fazer café Luiz e Ramos, Sim. porque foram os 3 presidentes, Sim. né, que antes de... Era café, mas não era paulista. O escurinho era um escuro direitinho, agora tá com a mania de brigão. Parece praga de madrinha ou macumba de alguma escurinha que ele fez em gratidão. Saiu de cana. Pois é. Era café, mas não era paulista. Pois é, tinha aquela história Sim. do café e do leite, né? Sim. Esse era de onde? João Fernandes Campos Filho, Natal. Ele De era de Natal, Natal, né? nascido em 3 de fevereiro de 1909. E depois falecido nos anos 70, no Rio de Janeiro, de 20 de fevereiro. Foi um advogado político brasileiro. Foi o 18º presidente do nosso país, mas muito curto. Entre 24 de agosto de 54 e 8 de novembro de 55, também foi o 13º vice-presidente do país, entre 1951 e 54, que assumiram paralelamente como presidente do Senado Federal. Antes Sendo podia, candidato né? do Getúlio, Antes podia, né? Ser senador e Sim. vice-presidente ao mesmo tempo. também sendo vice do Getúlio. Era vice do Getúlio, pois Sendo é. vice do Embora Getúlio a gente vai Vargas. ver daqui a pouco que não era exatamente Sim. uma pessoa que o Getúlio confiava muito. Né? Sim. Mas então, ele era filho de um presbítero, né? Foi o único potiguar e o primeiro protestante a ocupar a presidência do Brasil, junto com o Geisel. Eu nem sabia que o gás era Nem eu não sabia não. Mas ele não sabe, mas com protestante ele sabe o que fazer. O outro protestante ele fazia outras coisas. Pois é. E agora a gente tem um presidente que diz que é protestante, diz que é católico, quando Sim. convém, ninguém sabe exatamente a Diz que é religião. católico, diz que é evangélico, diz que. Eu acho que ele deve ser satanista mesmo. Mas enfim, foi também o primeiro a exercer a presidência tendo nascido depois da proclamação. Depois de 1800, ou melhor, da proclamação não, do golpe. Do do golpe da República. Exatamente, pois é. Durante a juventude ele foi jornalista, Foi né? o primeiro goleiro do Alecrim Futebol, sendo o único presidente a ter atuado com um jogador competitivo de futebol adulto. Olha aí, rapaz. Nossa, que doido. Que até o Pelé podia se candidatar, né? Então, não sabia. Sim. Entre 34 e 35 foi deputado federal, né? Ele participou da Aliança Liberal na campanha de 30. Olha aí. Liberal. Botando de fora, os liberalzinho aparecendo. Entre 37 e 38 ele ficou na Argentina exilado, né? Sim. E em 33 ele fundou o PFN, Partido Social Nacionalista no Rio Grande do Sul Norte. E alguns anos mais tarde, o Partido Social Progressista de Ademar Pereira de Barros. Uhum. Ele terminou sucedendo Getúlio, mas Sim. ele criticou o golpe de 37, o Estado Novo. né? E terminou sucedendo Getúlio. A vida e seus caminhos Pois é. irônicos no Brasil. E aí, nas eleições de 50, o governador de São Paulo impôs o nome do Café Filho à vice-presidência. Sim. Não é porque o Getúlio queria, né? Como condição de apoiar a candidatura de Getúlio Vargas, Getúlio resistiu, pois o nome de Café Filho desagradava militares, sempre desagradando os militares. É. A Igreja Católica, né? O cara é O cara é protestante, protestante. E consideravam ele um esquerdista. esquerdista, mas sendo que ele era liberal. Você sempre é a esquerda de alguém, né? Sempre é esquerda de alguém. Aprendi isso com o Bolsonaro. Sim, todo mundo é esquerda. Todo mundo vira esquerda. Quando o cara é ultradireita, Sim. todo mundo só pode ser esquerda. É. Então, Café Filho foi contra a aplicação da Lei de Segurança Sim. Nacional em 35, né? E em 1937 denunciou o plano Corren, ou melhor, a fake news do plano Corren, Como uma tapeação militar, né? pelo regimento dos militares. E ele estava certo. Tava certo, mas quem é que acreditou nele? Ninguém. Ninguém acreditou nele. No parlamento, ele fazia campanha contra o cancelamento do registro do PCB. Nossa, né? o Partido Comunista, um cara do Getúlio. Era um Quando liberal, percebeu. defendia os comunistas. Ou seja, era um liberal doido. Segundo os votos aí, é doido. Mas assim, um liberal, se Sim. você for pensar do ponto de vista clássico, ele não devia perseguir comunista, como acontece aqui no Brasil, Sim, né? ele É uma devia coisa meio ficar louca. do lado deles, porque os liberais ficavam à esquerda do... A favor, pelo menos, da liberdade. pluralidade Na partidária, Revolução né? Francesa. Da pluralidade de pensamento. Então, ele era defensor do divórcio também, né? Aí ele foi do divórcio. Então, nesse tempo, O protestante era progressista. que coisa incrível, né? Porque hoje eles são a voz do atraso, né? Sim. Tudo muda.
O Adhemar de Barros, então, ele se irritou com a resistência de Getúlio, que não queria de jeito nenhum café. Sim. Né? E aí Não ia querer café no chimarrão dele. Essa aí. E aí ele lançou uma advertência pela imprensa. A eleição de Vargas depende do PSB, Partido Social Progressista dele. E afirmou e O concluiu. governador. A candidatura do Café Filho a vice-presidente será mantida custe o que custar. Então, o PTB terminou formalizando no Tribunal Superior Eleitoral o nome do Café como vice. Apenas na data de limite, ou seja, na última hora. Última hora, né? Porque, mesmo companheiro de chapa, Getúlio nunca confiou no Café Filho. Ele confiava no Tancredo Neves. Ele confiava no Tancredo. Isso é verdade. Agora, veja só, Getúlio com Café, né? Eles não eram uma chapa como no sentido que é hoje, quando um é eleito, o outro vai eleito. Não, eles eram eleitos independentemente. Independentemente. Veja em 1960. Elegemos Jânio Quadros e João Goulart. Exatamente. Então, nas eleições de 50, a escolha do vice era desvinculada do presidente. Sim. Mesmo assim, o Café Filho foi eleito vice-presidente Com uma diferença de 200 mil votos para o segundo colocado, o Ordindo Longe, da UDN. da UDN. Pelo menos isso agradou o Getúlio. A UDN sempre foi uma pedra no sapato do Getúlio. Também o Carlos Lacerda, né? Pois é, exatamente. Então, além dele ser eleito vice-presidente naquela eleição, o Café Filho também foi reeleito deputado federal, Pelo Rio Grande do Norte. e o que era possível Na época. né, na legislação da época. Na ocasião, ele conseguiu ser o deputado federal mais votado do Rio Grande do Norte, com mais de 19 mil votos, superando Aloysio Alves, Djalma Marinho, Jerônimo de Struth, Valfredo Gurgel, Jerônimo Dix Ruiz Rosado e José Augusto Bezerra de Medeiros. Menezes aqui no Ceará. Então, depois do famoso atentado da Rua Toneleiro, que a gente falou... Lacerda tomando esse tiro, mas será que tomou mesmo? O país entrou naquela crise, né? Terrível, que terminou E com a Café morte. Filho sugeriu então a Getúlio Vargas que ambos renunciassem ao governo simultaneamente, abrindo a chance para um governo interino de coalizão. O Vargas disse ao Café que consultaria amigos e pensaria a respeito. Todo mundo sabe o que ele pensou. Vou tomar um cafezinho, né, ali. Vai tomar um café, ou melhor, um chimarrão. Você toma seu café que eu tomo meu chimarrão. E aí Getúlio consultou quem? O ministro Tancredo. Exatamente. Seu Tancredinho. E o Tancredo disse o quê? Não misture café no seu chimarrão, não, rapaz. Que recomendou rejeitar o plano, afirmando que era um golpe de Café Filho. Seria mais um golpe. Ele era o vice, né? Vamos renunciar junto. Aí Getúlio renunciava e pronto, ficava o café, né? Quer dizer, Afinal, todo mundo sabe como é que é a história dos vices aqui no Brasil. exatamente. Ainda tem aquela história, né? O primeiro que quiser dê um passo à frente, aí todo mundo dá um passo atrás, né? E fica só... Então... E Getúlio avisou o Café Filho que não renunciaria. O Café então respondeu que, rejeitado sua proposta, não devia mais lealdade ao Getúlio. E ele disse, caso o senhor deixe desta ou daquela maneira este palácio, a minha obrigação constitucional é vir ocupá-lo. Ele ameaçou Já ameaçou. que ia ser presidente, né? Com o filho de Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto de 54, assumiu a presidência, exercendo o cargo até novembro de 55. Foi o presidente rápido, mas teve mais rápido que ele ainda. Mas teve mais rápido que ele. Para acalmar as tensões, apesar do seu atrito com o Getúlio, o Café saiu nos meios de comunicação prometendo assumir os compromissos que ele firmou, né? Porque, Será mesmo? enfim, ele prometeu porque o cara tinha morrido, rolou aquela Sim, comoção popular. nacional, né? Que grande comoção. No entanto, a pressão política fez com que ele permitisse a entrada de políticos udenistas no No seu seu novo domínio. ministério. Eita. E aí o governo foi marcante pelas medidas econômicas Liberais, comandados pelo economista Eugênio Godinho, Paulo Guedes dele. É o Paulo Guedes do café, né? Os grandes problemas econômicos da época Inflação, déficit da balança comercial. Eles Nada de novidade. foram combatidos através da limitação do crédito, redução das despesas públicas, a receita liberal, né? A criação de uma taxa única de energia elétrica, Esse a já retenção não é tão automática legal, assim. do imposto de renda sobre salários. Retenção automática do imposto de renda sobre o salário. O sujeito, em vez de declarar o imposto de renda, já vinha comido. Né? Então, para buscar apoio junto aos parlamentares na aprovação dessas medidas, o Café Filho declarou que o seu governo tinha caráter provisório e que ele não tinha muitas pretensões políticas. A gente vai ver o que vai acontecer. Mas, enfim, em 54, Juscelino lançou sua candidatura Do pelo PSD. Juscelino. Bossa Nova, mesmo é ser presidente. Logo em seguida, os militares ofereceram um documento ao presidente sugerindo que as eleições fossem organizadas em torno de um único candidato aprovado pelos forças militares. Eles já queriam o que seria feito anos depois. Exatamente. Estavam loucos para dar golpe. É.
Tinha passado muito tempo sem Sim. golpe, né? A proposta supostamente favorável aos UDNistas, do povo da UDN, foi combatida pelo PTB, na época que não era ruim, Aham. que compôs uma aliança com o JK, ao colocar Jango lá, nosso querido Jango, É. como vice-presidente da chapa. Hoje a mobilização sugerida pelos militares não teve prosseguimento. Conseguiram adiar mais um pouco ainda. Conseguiram adiar o golpe mais um pouquinho. Aí, dessa forma, a UDN enfrentou sérias dificuldades para escolher um nome que fizesse frente à chapa PTB-PSD, né? Que era muito popular. E A era escolha final da oposição acabou sendo fechado o nome do ex-tenentista Juarez Távora, não tem, acho que não sei se está vendo, se tem alguma ver com Virgílio Távora, e Milton Campos, E correndo por fora tinha a candidatura do Ademar de Barros. Adenauer de Barros, que contava com contava- seu prestígio junto ao eleitorado paulista, sempre o eleitorado paulista decidia as coisas. De fato, as disputas nacionais naquelas eleições ficaram polarizadas entre Juscelino e Juarez Távora. Então ficou Juscelino de um lado, do lado dos trabalhistas, e Juarez Távora representando os udenistas, Sim. né? E no período de campanha eleitoral, o JK buscava apoio da população com um discurso focado no desenvolvimentismo, a modernização da indústria, Sim. uma coisa bem getulista. Uma coisa mesmo. bem getulista mesmo. O Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimentos. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. Pois é, entre os udenistas havia uma grande preocupação de defender a moralização do cenário político nacional. Parece até a feita do Lava Jato, Parece até o Morim. o Moro querendo prender favorito. E graças ao Tem tom o incendiário do Lacerda, Lacerda já fala demais. desse carro Lacerda já chato. fala demais. Levantavam suspeitas sobre as reais intenções de JK. Ainda assim era visível que a chapa JK tinha maiores condições de vencer o pleito. E com isso, alguns udenistas cogitaram a possibilidade de apoiar um golpe de Estado conduzido pelas Forças Armadas. Então já estava Novidade. É alguma novidade? Pois é. No final da eleição, o Juscelino venceu com a diferença de 6% Em em relação relação ao aos Távora, mas na época não tinha segundo turno. Mas aí, Para desqualificar a vitória do JK, o Carlos Lacerda ainda plantou uma carta no lugar de feijão na mesa. Lacerda, em outro lugar, como diria o grande músico que a gente vai botar. qual é o nome dele? Me esqueci também. Juca Chaves. Ah, é. Juca Chaves, Que provaria a intenção de Jango em estabelecer um regime sindicalista através dos oferecimentos de armas ao operariado. Ou seja, sempre aquele medo da Ursal. Dá o né? sal. União O das sal, Repúblicas. que é socialista da América do Norte. Que é ou da do América América Latina. Latina. Pois é, em novembro de 55, o presidente Café Filho se afastou porque teve problemas cardíacos, né? Mas o presidente gosta, né? Ele tem que se afastar, já não basta Tancredo. Pois é. Ele, o antecessor dele tinha morrido, ele ficou com medo, então né? vou sair fora. E aí entrou o Carlos Luiz, presidente da Câmara. Assumiu o posto presidencial. Isso. E a primeira coisa que ele fez? Indicou o general Álvaro Fiúzia de Castro para assumir o Ministério da Guerra. Logo o Ministério da Guerra. Então, isso aí ampliou a possibilidade de um golpe militar, né? Porque o ministro era visivelmente contra a chegada de JK à presidência. Ou Sim, seja, no lugar do Lott. estava do se general armando um Lott. golpe para não permitir a posse de Sim. JK. Parece com os Estados Unidos hoje, né? Ontem, antes de ontem, Antes de ontem invadiram o Capitólio americano, o Senado, Nossa. lá, cara. Que é um absurdo. que loucura. Uma grande maluquice. Por pressão do general Lott, Lott, que ficou conhecido como movimento de 11 de novembro, conhecido como contra-golpe, ou golpe, até para a democracia tem que ter golpe nesse país. Não é engraçado isso aí, cara. Aí foi um golpe para impedir o golpe, né? O Marechal Lott, Carlos depois Luiz, o Carlos Luiz, né? impedido de governar, assumindo a presidência interina, Nereu Ramos, o terceiro já. Então, vice-presidente do Senado. O Nereu Ramos, ele tem um mérito. Sim. Ele foi o presidente com o menor mandato da história. Talvez no mundo. Nós sabemos. 2 dias. Tipo... 2 dias. Na época, para garantir a posse dos eleitos JK e Jango, aprovou-se um estado de sítio e impedimento. Sim, confirmado pelo STF que esse povo aqui não gosta atualmente. Impeachment do Café Filho. Porque ele disse que a dor de barriga dele passou e ele queria ser Sim. presidente de novo. Depois melhora da doença. Pois é. Como é que alguém... Nunca vi isso na minha vida. Ou seja, o golpe articulou bem bonitinho. Tirou o camarada lá, o Nereu Ramos, o Luiz, né? quer dizer, o Luiz. Tirou o Luiz, botou o Nereu Ramos, o Nereu Ramos passou 2 dias, e aí, Sim. nas eleições presidenciais de Em 55, 55, governador de Minas Gerais, JK.
do PSD, e o vice João Goulart, do PTB, derrotaram o candidato apoiado por Café Filho. General Juarez Távora. Juarez Sob Távora. ameaça de golpe pela UDN, uma ala do Exército visando remoção de quadros e vícios remanescentes do varguismo, o Café Filho ficou indiferente. Todo respeito às instituições. Escreveu o general Henrique Lott, grande general Lott, seu ministro da guerra, que voltaram no candidato oficial, deferiu um golpe de Estado preventivo, retorno aos quadros constituintes para garantir a posse de Juscelino. O cara dá uns nomes bonitos, né, para golpe, o retorno aos quadros constitucionais vigentes. Revolução de 64. Após a presidência, o Café Filho, então, trabalhou no imobiliário, no Rio de Janeiro, ele realmente não tinha grandes pretensões Não tinha- políticas. Até foi nomeado em 1961 pelo governador Carlos Lacerda. Para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da Guanabara. Permaneceu como ministro até ministro- sua assessoria em 69 e morreu em 70. Morreu em 1970. Ou seja, é um rapaz que Uma tem pessoa muito curta. uma biografia curta. Né? Foi jogador, foi presidente, cuidou das contas do estado da Guanabara e morreu. Morreu. Café curto esse, Café né? Não? Então a gente se vê no próximo episódio. Próximo episódio, JK, né? JK. 50 anos em 5. 50 anos de Bossa sempre. nova, Cara, mesmo é ser depois presidente vai começar tudo dar errado. desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original.